olá concurseira, como estamos? Tudo bem? Eu recebi alguns e-mails de vocês, né? Eu estou falando com você, mas eu recebi vários e-mails a respeito do material. Entenda, por dia eu estou recebendo uns 150 e-mails. E eu tenho várias turmas. Não tenho só INSS, tem várias turmas. Então eu achei bacana, você mandou lá, pô, sou do INSS. Perfeito, é a turma que mais mandou pra mim assim, olha, Ricardo, eu sou do INSS, tá faltando material, queria ver material. Eu já falei, o material tá lá no material de apoio, ele estava lá. Mas mesmo assim, fiz o quê? Acabei mandando o material. Para quem me pediu, eu já mandei até da aula 12, eu tô dando aula 13. Já mandei até da aula 12 para você, para evitar qualquer tipo de situação. Saiba, não é incômodo, eu estou contigo, pode usar esse canal de comunicação, estou agilizando os meus e-mails, estou correndo atrás, ficando das 2 até as 3 da manhã trabalhando, mas eu estou conseguindo responder todos. Estamos juntos, o edital ainda não existe, mas a gente vai chegar para valer, a gente vai bater. A gente sabe que a primeira prova foi feita pela Sesgran Rio, a segunda foi feita pelo CESP e a última pela Fundação Carlos Chagas. Então a gente está fazendo aqui uma aula que consiga comportar, consiga trabalhar todas essas situações. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas dicas. Estamos juntos. Aqui a gente faz o curso juntos, tá? Senão você teria pago por aí um bastantão, que você compra a aula, o cara vem aqui dar o conteúdo, você não consegue interagir, não consegue trocar uma ideia. Comigo é diferente. Você pode trocar, a gente vai trabalhando junto, tá? Eu não consigo responder tão rápido, porque eu faço questão de responder pessoalmente os e-mails, de saber o que você quer, quais são os teus anseios. Poderia pedir para uma pessoa fazer, não quero. Eu prefiro eu mesmo fazer, tá bom? Combinado? Então tá bom. Se eu não respondi teu e-mail ainda, a essa altura do campeonato, saiba, ainda vou responder. Tudo bem? Combinado? Então tá ótimo. Vamos trabalhar. Essa aula que a gente está tendo hoje, e a gente estava tendo na aula número 12, na passada, é justamente uma parte fundamental, é a parte que a gente trata do Excel. A parte da aula passada foi, puxa, revise aquela aula, veja as situações, enfim, corra atrás, porque isso tudo é bem importante. O Excel é importante. Se quer uma prova da Sesgran Rio, então top importante. Se for do CESP, é pouco importante. Se for Fundação Carlos Chagas, importante. Então assim você tem uma noção que a gente está num capítulo, numa matéria bacana. Eu falei para você no último momento da última aula sobre o operador de concatenação, que é o e-comercial, lembra? Mas tem uma função atrelada a esse operador de concatenação, que é a função concatenar. Não é mesmo? Que é aquele, tem a função, escrevo, concatenar, e o operador de concatenação é o e-comercial. Está muito em alta esse tal do operador de concatenação. O que nós vamos fazer hoje é trabalhar as referências relativas, absolutas e mistas. Olha só, essa aqui ó, é uma referência, absoluta não, relativa. Isso é uma referência relativa. É o próprio endereço da célula. A1, B1, C5, D4, E16 é o endereço da célula. Quando você olha uma referência absoluta, tem esse sinal. Esse é um operador, é um símbolo que trava a coluna e trava a linha. Porque você sabe que as letras representam as colunas e as linhas são representadas por números. Assim, trava a coluna, trava a linha. Mas trava em que sentido? Olha só, quando você copia fórmulas que tem as células nesse formato, ele vai variar em função de linhas e colunas. Eu já vou te mostrar. Quando você copia assim, ó, não varia. Este é o endereço A1, será sempre A1. Tudo bem? E eu tenho aquela que mistura, aquela que é mista. Eu tenho assim, ó, A, nesse exemplo não tem o cara na frente, não tem o operador na frente, então isso aqui é relativo, vai variar. Já vou dar um exemplo no quadro. Isso aqui, ó, é absoluto, trava a linha. Trava a coluna absoluto relativo, não trava a linha. Então aqui é misto, tem o relativo e tem o absoluto. Vamos lá no quadro ver como funciona? Esse exemplo que eu vou dar no quadro, ele não tem nexo. Não é assim, que exemplo é? Não tem nexo. Mas é para você compreender como funciona mecanicamente a situação. Então não é um cálculo lógico, nada assim. Vamos entender assim. Eu vou fazer uma planilha aqui para você compreender. Vou fazer uma planilha. Para simular, assim, já vê a criação da planilha também. É mais fácil identificar visual. Ó, A, B, C, D, E. 1, 2, 3 e 4. Dá para ver aqui, Euclides? Dá? Hoje, Euclides está me filmando. Beleza. Imagine que você está aqui, ó. Que célula é essa? B1. Isso. Você está em B1. Hipoteticamente, imagine que em B1 eu tenha digitado isso aqui, ó. Igual
C2 vezes A4. Tá bom assim para você? É um cálculo. Eu falei, não tem nexo, só pra você ter uma noção. Aí você pega e copia isso para onde? Você vai copiar isso, por exemplo, para cá. Para cá. Você copiou daqui e colou aqui. Esta é a origem, esse é o destino. Qual a célula de destino? C3. Copiou de B1 e colou em C3. Como é que isso vai ficar lá em C3? Sei lá, Ricardo, vou te mostrar. Isso aqui vai variar. Por que que eu digo? Isso é uma referência relativa ou absoluta? Relativa, vai mudar. Relativa absoluta. Relativa, relativa à coluna, relativa à linha. Relativa à coluna, relativa à linha. Vai mudar. Vai mudar seguindo o contexto de linhas e colunas que forem variadas. Da origem para o destino. Então veja, daqui até aqui, quantas colunas variaram? Uma. Então vou escrever colunas e vou escrever linhas. Então, ó, colunas e linhas. Daqui da origem ao destino, quantas colunas? Uma. Daqui da origem até o destino, quantas colunas? Uma, duas. Tudo bem? Agora veja, existe um gráfico que eu te mostrei no passado, que lá na parte de alça de preenchimento, tá lembrando? Ó, que era assim. Imagine que aqui eu tenho uma célula, aqui está minha alça de preenchimento. E eu dizia, sempre que você copia mais para baixo ou mais para a direita, aumenta, lembra? E quando você copia mais para cima e mais para a esquerda, diminui. Lembra? Então veja, foi daqui mais para a direita, então mais uma coluna. Foi daqui mais para baixo, então mais duas linhas. Se eu copio daqui e colo aqui, seria menos uma coluna e mais duas linhas. É aquela relação lá. Mas veja, normalmente eles cobram uma relação como essa. Agora, como é que vai ficar lá em C3? Olha só. Repito. C representa linha ou coluna? Coluna. Quantas colunas variaram? Uma, mais uma. Se fosse menos uma, ia virar B. Mas é mais uma, vira D. Uma que vem depois. D. 2. Linha ou coluna? Linha. Quantas linhas variaram? Duas. 2 mais os 2. 4. Vezes A. Representa linha ou coluna? A. Coluna. Quantas colunas? Uma. Quem vem depois de A? B. Aí nós temos lá 4. Linha ou coluna? Linha. Quantas linhas variaram? 2. 4 mais 2, 6. É assim que vai ficar essa fórmula lá em C3. Vou fazer uma cola aqui. É só para mim essa cola, tá? Para eu saber o que eu estou usando ali. Beleza. Então agora vamos usar referências absolutas. Imagine só igual se eu copiar daqui para lá ou para qualquer lugar, não vai mudar. Por quê? Porque aqui está travando a coluna, está travando a linha, está travando a coluna e está travando a linha. Por mais que variem quantas forem necessárias, ele vai continuar assim, ó. Percebeu? Referência absoluta não muda. Só que pode existir aquela referência que é o quê? Mista. Olha lá. Vou fazer uma mista para você ver. Fiz aqui duas diferentes para você ver. C representa linha ou coluna? Coluna, ela está travada? Não, então vai variar. Vai ficar igual a D, porque variou uma coluna. 2 é linha ou coluna? 2 é linha, mas ela está travada? Ela está. Vai variar? Não, repete. A é linha ou coluna? É coluna. Variou uma? Vai variar? Não, porque está travada. Repete. 4 é linha ou coluna? É linha. Quantas linhas variaram? 2. 4 mais 2, 6. Mas por que mudou? Porque não tem nada na frente. Tem nada na frente.
Misto. Metade relativo, metade absoluto, metade relativo. Percebeu? Essas são as questões de referência relativa, absoluta e mista. Até o Euclides se emocionou. Muito bem, vamos voltar. Vem pra cá. Eu parecia o Silvio Santos agora, não vem pra cá, né? Eu vou analisar contigo agora as referências 3D ou tridimensionais. Para isso, fecha na TV para mim, por favor, Euclides, para eu poder trabalhar e mostrar diretamente isso no Excel. Deixa eu abrir aqui o Excel para você observar. Vou aumentar o zoom, dugu. Beleza. Veja comigo. Essa primeira planilha eu vou chamar de Ricardo. Essa plan 2, vou aumentar o zoom também e vou chamar de teste. Então eu tenho 3 planilhas, uma chamada Ricardo, outra teste, outra plan 3. Você concorda que cada uma dessas planilhas tem uma célula B2? Em teste eu vou escrever feio. Aqui ó, planilha teste, célula B2, decora. Na B2 da planilha teste eu escrevi feio. Eu vou lá onde diz Ricardo e aqui na B2 vou escrever lindo. Agora vem comigo. Se eu fizer igual a B2, ele vai dizer o quê? Lindo ou feio? Lindo, obrigado. Agora, se eu quiser melhor, a B2 lá da planilha teste, igual teste, que é o nome da planilha, exclamação. Exclamação é o operador de referência 3D ou tridimensional, ou seja, que faz referência a células que estão em outras planilhas. Então, ó, teste B2, ou seja, cara, não pega esse B2, vai pegar a célula B2 da planilha teste e vem feio. Ah, entendi. Então isso aqui é o operador de referência 3D ou tridimensional. Pegou o lance? Se você fosse observar o Calc, que é o cara lá do BR Office, é a única coisa que muda nos cálculos. Aqui, na verdade, não é exclamação, é ponto. É a única diferença. Aqui é ponto ao invés de exclamação. Assim conseguimos observar esse tipo de referência. E agora, finalmente, podemos entrar nas funções. Item importantíssimo para nós. Quando eu vou inserir uma função, é legal entender que existe um botão próprio para isso e até uma área própria. Vem dar uma olhada comigo aqui, ó. Seleciono tudo e aperto Del. Aqui na minha barra de fórmulas tem um f de x. Quando você clica, ele abre a janela de inserir função. Se a célula que eu estou clicado tivesse uma função, abriria uma janela chamada argumentos da função. Mas aqui ele abre inserir função. Primeira coisa que eu quero que você saiba, principalmente se a prova for da Fundação Carlos Chagas. As funções são separadas por categorias. Dependendo da categoria, tem determinadas funções. Se eu marco tudo, vai mostrar todas as funções. E é a função que não acaba mais. Se você observar na guia Fórmulas, eu também tenho situações assim. Só que aqui na biblioteca de funções, que é esse grupo, elas já vêm todas separadinhas por categorias. E ainda assim eu tenho o f de x aqui, ó, o inserir função. Tá, Ricardo, são várias funções. À medida que você vai clicando, ele vai te dando um tutorial, uma ajuda. E mesmo que você clique aqui, ele vai te trazer mais ajuda ainda. Não é mesmo? É mesmo. Então olha o que eu vou dizer para você. Eu fiz aqui uma relação de algumas funções a se saber. Então, soma e média são as mais cobradas e, obviamente, as mais fáceis. A soma vai fazer o somatório desse intervalo. Quantas células tem esse intervalo? Você pode me dizer? Quantas células? Tem 10. De A1 até B5. Tem A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4 e B5. Certo? Agora, como é que eu funciono a soma? Quero trazer uns detalhes para você. Tem que ter o igual na frente, mas aqui eu estou colocando a função. Vamos lá no quadro, Euclides. Eu quero mostrar 2 detalhezinhos aqui sobre a função soma e a função média. Deixa eu só apagar aqui a minha explicação de referência relativa e de referência absoluta para poder começar a falar das funções, tá? Então veja comigo. Igual, soma, o que isso vai somar? Lembre-se, 2 pontos é até e ponto e vírgula é e. Então ele vai somar de A1 até A8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, vai somar A3 de novo e vai somar o número 23. Eu posso fazer isso? Pode fazer isso tranquilamente. Agora veja uma situação da função média. Igual
O que a função média faz, Ricardo? A média aritmética. Média. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer, por exemplo, a média entre a soma desse valor, o número 23, e o valor que tiver em A5. Somar esse com esse e vai dividir por 3. Vai dar a média aritmética. Então a média tem essa finalidade, média aritmética. Pode ser uma função dentro da outra? Pode. É que nem quando você tem uma tabela dentro da outra. Você tem uma tabela aninhada. Uma função dentro da outra, uma função aninhada. Função dentro da outra, função aninhada. A próxima função, não vou nem virar o slide que eu já sei qual eu vou falar. É a função C. Sim, eu poupo você, Euclides. Estou com uma peninha de você hoje, né? Estou com uma peninha dele hoje. Vamos lá. Eu falando da função C, depois eu te mostro o exemplo no slide. Você deve ter o slide na tua mão aí, eu espero. Vamos lá. Toda vez que eu gravo a aula, eu publico o material. Isso que às vezes não sobe. Não sei porque não subiu da turma de vocês. Só a turma de vocês que não subiu o material, tá? Só a turma do INSS. Mas se for por qualquer coisa, manda um e-mail, a gente tá trabalhando junto. Quero que você fique bem preparado. Não vai, depois que acabar meu curso, e agora até a hora da prova, tá? Vamos lá. A função C tem a seguinte sintaxe, a maneira que se escreve. Igual C, condição, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é importante. Ponto e vírgula. Quase tudo pequeno. Ponto e vírgula. C, verdadeiro. Ponto e vírgula. C, falso. Então veja só. Existe aqui uma condição, é ser verdadeira e ser falsa, né? Mas eu coloquei do masculino porque, sei lá. Essa é a condição. Porque eu errei, óbvio. A condição ela pode ser verdadeiro ou pode resultar falso. Lembra dos operadores de comparação? Tinha o diferente, que era assim? Tinha igual, maior ou igual, menor ou igual. Lembra dos operadores de comparação? Retornava para você verdadeiro ou falso. Ah, não lembro, veja a aula passada de novo. Não lembra ver a aula de novo passada. Tinha maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, diferente e igual. Quando eu colocava igual a 1, diferente de 1, dava falso, porque 1 é igual a 1. Essas questões de Excel me confundem. Pois é, querido, mas essa questão vai fazer você passar. Pega uma questão difícil de Excel, consegue responder, faz você passar. Então vai lá, verdadeiro e falso. Se a minha condição for verdadeira, como é que vai proceder esta função? Se a minha condição for verdadeira, ele vai fazer o que tem aqui, ó, após esse ponto e vírgula, vai fazer isso aqui. E vai ignorar aquilo lá. Se tiver escrito lá, não interessa. Já, se a minha função for falsa, ele vai ignorar o que está aqui. E vai fazer a partir deste ponto e vírgula. Vai fazer o que tem aqui. Vou te dar um exemplo. Imagine que A1 é 1. E que A2 seja 0. Agora, dada a seguinte situação. Quanto dá isso? Localiza a condição. Ela vai derivar verdadeiro ou falso. Quem é A1? A1 é 1. Que símbolo é esse? Diferente. Quem é A2? A2 é 0. 1 é diferente de 0? 1 é diferente de 0? Ricardo, é? Então é verdade. Verdade. Se é verdade, ó, aqui se for verdade, aqui se for falso. Esquece isso, faz isso. Dá 0. Agora volta aqui comigo, por favor, Euclides na TV, pra gente ver aquele exemplo que eu tinha comentado antes. Ó, não, é aqui. Agora sim, ó. Se A1 for maior que A2, isso é outra condição inventada aqui, ó. Se A1 for maior que A2, então aqui ponto e vírgula, essa é a condição. Se isso for verdade, faz isso e ignora isso. Não esquece que no Excel, quando você coloca entre aspas, é que você quer que ele escreva para você. Então, essa condição, se for verdadeira, faz isso e ignora isso. Se ela for falsa, ignora isso e faz isso. Sempre nessa ordem, Ricardo. Sempre nessa ordem, tá? E é claro que existe uma questãozinha pra gente massacrar aqui.
Não é nem da Fundação Carlos Chagas, nem da Sesgra-Rio, nem do CESP. É da Exatos. Mas é uma questãozinha tão gostosinha que eu gostaria de trabalhar contigo. Então vamos lá. Fechou aí? Fechou, né, Euclides? Olha lá. Considerando o aplicativo Excel, parte do pacote Microsoft Office 2007 e as seguintes informações inseridas na planilha. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado obtido ao se aplicar a seguinte fórmula. Cara, quando você olha isso, chega a dar um desespero, não é? Claro que dá um desespero. Vou precisar de você agora, Euclides. Venha comigo. Ricardo, quem é Euclides? É meu câmera. Faça um zoom aqui, ó, entre os meus dedos. Porque aqui é onde está a condição. Ele está falando para mim assim, pare de sinalizar que eu sei onde está a condição, Ricardo. Bem, essa aqui é a minha condição. Então, se minha condição, média de A1, ponto e vírgula A5, for maior ou igual a 31. Ponto e vírgula é E ou até? É E. Então, ele quer a média aritmética do valor de A1 com o valor de A5. Vou somar os dois e dividir por 2. Este valor, se for maior ou igual que 31, é verdadeiro. Se for menor ou igual, é falso. Beleza? Vamos abrir de novo, Euclides, para eu poder ver aquela tabela lá e conseguir trabalhar esse cálculo. Se estiver ok, se me dá, vai. Vai, beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, A1. A1 é 10. A5 é 50. 50 mais 10 dá 60. Divididos por 2, porque é a média, ele vai trazer o que para mim? Vai trazer 30. 30 é maior ou igual a 31? Não. Então não faz a primeira etapa, não faz. Não faz raiz de A10, raiz quadrada de A10, não faz. Isso aqui se for verdadeiro. Ponto e vírgula para frente, vai fazer isso. Conseguimos enquadrar dessa parte para lá agora, Euclides? Porque eu vou usar esse pedaço aqui junto com aquela tabelinha ali. Então vamos lá. Ele diz para você que se for falso, ele vai fazer assim, ó, soma de A1. E agora ele põe 2 pontos sem vergonha, ó. De A1, 2 pontos a 5, ou seja, até A5 ele vai somar, e ele coloca um ponto e vírgula 1. Você tem noção do que é esse ponto e vírgula 1? Isso quer dizer, olha, Ricardo, eu quero somar isso tudo mais o número 1, pô. Então vamos somar lá. A1, A2, A3, A4 e A5, eu vou somar 10 com 20, 30, com 30, 60, com 40, 100, com 50, 150 mais o 1. Qual é a resposta da minha questão? 151. Vamos abrir de novo, então, Euclides, para ver a resposta correta, que está contemplada aqui, ó, na letra D, 151. Questãozinha deliciosa de função C. Se você não entendeu, saiba, se isso cai na prova, você aniquila a tua concorrência. Beleza. Só que, como você sabe, tem várias funções, e as funções até separadas por categorias, não é mesmo? A função agora retorna a data e a hora. A função hoje retorna a data de hoje. É isso mesmo, só a data de hoje. Agora, a data e a hora. Se tem funções de data e hora, vai ter funções de texto também. Por exemplo, maiúscula do que estiver em A1. Na célula que você digitar isso, ele vai deixar o conteúdo de A1 nessa célula que você digitou maiúsculo. Minúscula, deixa minúscula. Tem outras funções de texto? Claro que tem. Por exemplo, ponto maiúscula. Vai deixar a primeira de cada palavra em maiúsculo. Tá? Ricardo, e essas funções e ou? Elas têm muito a ver com aquelas nossas estruturas de comparação, as lógicas. Porque veja, quando eu colocava lá 1 igual a 1, ele dizia verdadeiro. 1 maior do que 10, falso. Então ele dava verdadeiro ou falso, não é? Agora imagine você querer juntar várias condições em uma relação só. Aí entra a função e a função ou. Vou fazer um exemplo do dia a dia. Tem professor que quer fazer a tabela verdade, quer viajar, para de viajar. Vamos deixar os negócios mais simples. Veja, a função e. A função e é assim, você para numa blitz policial e o policial olha para você e diz assim, documento do veículo e habilitação. Ou ele fala, documento do veículo ou habilitação, tanto faz, ou documento... Não! É do documento do veículo e a habilitação. Se um faltar... Percebeu? É isso que eu quero que você entenda. Já o ou é assim, ó. Se uma delas satisfizer a minha relação, beleza. Fila do cinema. Euclides vai ficar nervoso comigo, mas fila do cinema. Ele vai entender por quê. Fila do cinema. Vou na fila do cinema, dá para pagar meia entrada. Né? O professor não paga meia entrada, mas dá para pagar meia entrada. Se você é estudante ou maior de 60 anos, não é o caso do Euclides, ou
ou, vamos ver se você descobre qual que é o caso do Euclides, estudante ou maior de 60 anos, ou doador de sangue, ou dar um beijinho na fila. Tem um cinema aqui em Curitiba que você dá um beijo na fila, você paga meia entrada. Eu evito esses locais. Enfim, você precisa, para pagar meia entrada, ser maior de 60, estudante, doador de sangue, dar um beijo na fila? Não, é um ou outro. Se não fizer nenhum, não vai pagar nem meia, não adianta. Mas é isso que entende, é assim que eu quero que você entenda. É assim que funciona. Quer ver como é isso? Euclides, vamos fazer um zoom na tela para ver essas duas funções em ação? Vamos lá. Então, olha só. Igual, tem que colocar igual antes e abre parênteses. 1 igual a 1, beleza. Ponto e vírgula. 2 igual a 2, joia. 3 igual a 3, ponto e vírgula, beleza. 4 igual a 4, beleza. 5 igual a 5, ufa. 6 igual a... Uixi. Tem um errado. Imagina você na Blitz. Se uma coisa estiver errada, falso. Tudo tem que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. E agora, olha você no cinema. Ou 1 igual a 1, ponto e vírgula. Pode escrever qualquer porcaria depois. Porque ele já tem um verdadeiro, então vai dar verdadeiro. Um já satisfez. Agora, se eu faço tudo errado, aí não tenho o que fazer. Tá? Essa é a operação e a aplicação que você tem quando? Mas eu sou uma mula mesmo. Essa é a aplicação que você tem quando? Quando você observa e aplica as funções e a função ou. A função máximo e a função mínimo, além das funções maior e menor, são imprescindíveis para você. Eu digo assim, ó. Para o CESP, não. Mas para a Sesgran Rio e para a Fundação Carlos Chagas, como possíveis hipóteses de serem nossos elaboradores, de serem os caras que façam o nosso concurso, eu vou dizer para você, tem que saber. Eu vou fazer o seguinte, nessa aula, minha aula está quase acabando. Nessa aula, eu vou fazer o quê? Eu vou falar para você de máximo e de mínimo. Falar, não vou mostrar. Eu vou falar de maior e de menor. Na próxima aula eu vou demonstrar. Eu venho a partir daqui. Máximo retorna o maior valor que ele encontrar no intervalo que você colocar. Poderia colocar ponto e vírgula e continuando outros endereços e valores? Pode. E aqui, ó, mínimo daquele intervalo. Qual é o menor valor daquele intervalo? Não interessa se repetem. É o menor valor. Ah, o menor valor é 1 e se repete 5 vezes. Não interessa. O menor valor é 1. O maior valor é o maior valor, é máximo. Só que daí eu tenho as funções maior e menor. A função maior vai retornar o que para mim? Deste intervalo, não é o segundo maior. É a segunda posição maior que existe. Se as duas primeiras posições forem números iguais, ele vai retornar esse número. Se for, por exemplo, assim da situação, 33, 33 e o número 4. Qual é o segundo maior desse conjunto? 33. O primeiro também pode ser 33, que se misturam, eles empatam. Então, a segunda posição maior desse intervalo. Aqui, eu escolho a posição. Terceira menor posição desse intervalo. Eles usam lá no tutorial a 40ª posição. Na próxima aula eu vou entrar já de sola, mostrando a função máximo e mínimo e a função maior e menor, mas diretamente no Excel, para você observar como elas funcionam. Então encerro essa aula super importante com elas e na próxima aula retomo com elas. Extremamente importante, combinado? Te vejo então na próxima aula com mais planilha eletrônica ou de cálculo. Até lá!